É possível termos o Rio Paraibuna despoluído e uma Juiz de Fora mais justa, diversa, humana e ecológica. Bom dia, pessoal. O Arthur falou aqui de Chapéu d'Uvas. É até engraçado se você chegar para o cidadão hoje e dizer que ele consome na casa dele água do Rio Paraibuna. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e nasci com essa questão do Rio Paraibuna. Então eu tenho essa vontade de ver o Rio Paraibuna despoluído. Nessa eleição, Juiz de Fora tem opção. Eu já escolhi, Arthur Valente. Arthur é pré-candidato a vereador pelo PT em favor do meio ambiente, da ciência e da defesa da vida. Jovem, com 38 anos, biólogo, ambientalista, marido da Débora, pai da Marina, natural aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial enorme com a represa de Chapéu d'Uvas, um grande desafio também. E a questão da habitação, do trânsito, de uma melhor qualidade da moradia das pessoas, então do saneamento básico, e a gente quer essa Juiz de Fora melhor. Estamos vivendo um momento político crucial. O modelo de exploração da natureza que temos adotado é um modelo que gera absurda desigualdade social. Precisamos mudar de vez nossa relação com o meio ambiente. Nosso futuro depende das decisões que cada um de nós tomarmos nesta eleição. O poder público necessita de fiscalização e Arthur oferece um equilíbrio capaz de convergir pontos de vistas diferentes. E a gente foi educado aqui de forma até privilegiada, de forma gratuita, pela Universidade Federal, pelo Colégio de Aplicação, e a gente tem um dever de passar esse conhecimento. Filho do ex-deputado Agostinho Valente do PT, Arthur conheceu o ambiente da boa política cedo. Desde criança, ele acompanha a carreira política do pai. É uma pessoa que conhece a importância de se trabalhar para o bem comum, pela ecologia integral, do acesso à vida digna, por isso está ciente da responsabilidade da vida pública. Arthur tem um histórico de luta pela preservação da natureza. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas. Foi secretário do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna. Atuante nas audiências públicas, foi defensor da criação do Parque na Mata do Crambeque. E sabe o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, pertinho de Bitipoca? Então, o projeto do parque teve os cuidados do Arthur, sempre com uma equipe competente e humana. Parabenizar o Arthur, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região. Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, da Mantiqueira. Não dá para deixar passar. Chegou a hora de você também se comprometer em criar uma sociedade que supere a exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. E o caminho passa pela transição ecológica, na cidade e no campo. Arthur representa essa vontade do trato correto com a terra, do respeito ao trabalhador e trabalhadora, buscando desenvolvimento social com a soberania alimentar que tanto Juiz de Fora precisa ter agora. A minha missão é construir uma política social que seja também ecológica. E agora você tem opção e eu te convido a vir a ser valente comigo. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Sejam bem-vindos, este é o programa Transição Ecológica com Arthur Valente. Toda semana um bate-papo especial para falarmos de ecologia na política.
Acompanhe a nossa série aqui na Ecoar TV JF. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um programa do Transição Ecológica com Arthur Valente, todo sábado com um bate-papo diferente sobre ecologia e política em Juiz de Fora, em Minas e no Brasil. Hoje, como não pode ser diferente, um convidado super especial, estou recebendo aqui Nilmário Miranda, deputado federal, candidato a prefeito em Belo Horizonte. Nilmário, seja bem-vindo ao nosso programa e nosso canal Ecoar TV JF. É um prazer estar com você, Arthur Valente. Você está trazendo boas novas, né, para o seu povo aí. Eu fico feliz de participar um pouquinho disso. Eu agradeço muito a sua participação, fundamental nessa luta política que estamos travando no país. Eu venho com essa bandeira da transição ecológica, que é do Partido dos Trabalhadores, é uma bandeira, embora recente, como um programa consolidado de articulação das políticas sociais do partido, mas o partido tem a sua ecologia desde o início, certo? Com Chico Mendes, um dos fundadores. Então, essa ecologia popular e social é da alma do PT também, concorda? Uhum. Claro. Olha, você sabe que eu optei pelos direitos humanos há muitas décadas, né? Acho que foi dentro da prisão política, viu, Arthur? Foi dentro do cárcere político. Eu não tinha muita coisa com direitos humanos, mas quando eu fui preso no DOP São Paulo, um centro de tortura violento, lá em 1972, um belo dia eu estava lá, jogado lá no chamado fundão do DOP São Paulo, na General Osório, lá sob as mãos daquele delegado Fleury. Aí um carcereiro me pegou e falou: olha, você tem um advogado que é para falar com você. Eu achei que era alguma armadilha, porque eu não tenho dinheiro nem para um pastel chinês lá de Juiz de Fora. Como é que eu vou ter advogado? Ninguém me conhecia lá, eu estava lá com outro nome e tudo. Aí eu cheguei no advogado, falou: olha, meu nome é Virgílio Lopes Enei, eu sou dos direitos humanos, sou da equipe do Dom Paulo Evaristo Arnes. Nós atendemos pessoas que estão vítimas de tortura, ameaçadas em sua vida pela ditadura e tudo, e eu vim te atender. Eu falei: poxa, eu não tinha nada. Então, quer dizer, aí eu percebi que direitos humanos é uma coisa que salva vidas, né? E passei, isso foi em 72, imagina. E naqueles anos de prisão eu já comecei a me ligar com os direitos humanos. Aí depois, quando eu saí, voltei para estudar, voltei para a vida normal, eu virei através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que era a nossa Bíblia da Declaração Universal. E assim, por exemplo, na Constituição Federal nossa, de 88, lá está 30 artigos da Declaração estão dentro da Constituição. Foi toda incorporada a nossa Constituição. Daí, na década de 90, quando eu e Agostinho Valente viramos deputados federais, que eu chamo a década de ouro dos direitos humanos, a década de 90, nós fizemos a positivação do direito. Nós pegamos o direito constitucional, os tratados internacionais, trouxemos para a lei ordinária no país, para a lei infraconstitucional. É a positivação do direito. Com isso, virando lei, o próximo passo transforma em política pública. Aí chegar, pela primeira vez na história do Brasil, um mandamento constitucional ia chegar no cidadão comum, mais pobre pessoa de Barbacena ou de Juiz de Fora seria atingida como foi, né, por que nós fizemos, né, a partir do governo Lula, depois Dilma, né? Nós trouxemos para o ambiente da política pública, quer dizer, mandamento constitucional, lei infraconstitucional, política pública. E assim foi construir minha vida esses anos
Até que um belo dia, o meu querido amigo Leonardo Boff falou: Nilmar, você tem que incorporar a Carta dos Direitos Humanos, a Declaração Universal, a Carta da Terra. Então, os seres humanos dependem dos seres vivos, todos os seres vivos. Então, preservar a terra, a casa comum, é garantia fundamental para os direitos humanos. Então, não dá para falar em direitos humanos sem falar também na Carta da Terra, de todos os seres vivos. E você falando do Leonardo Boff, que é incrível, né? Os seus escritos, tem até um livro aqui atrás dele, o Responder Florindo, que é fantástico, e me fez lembrar que nessa luta que a gente está batalhando pela preservação do meio ambiente e dos povos tradicionais, dessa ecologia social, a melhor linguagem que eu encontrei para poder explicar essa ecologia popular foi por meio da carta encíclica do Papa Francisco, em 2015, a Laudato Si, que está entre as cartas mais importantes dirigidas à humanidade pela Igreja Católica. E a ecologia popular que ele traz ali, ela é muito completa, os parágrafos eles têm as suas ideias bem definidas, início, meio e fim, e eu acho muito importante a gente utilizá-lo como meio de falar para as pessoas sobre a importância dessa consciência ambiental, social, dessa crise, que é uma crise única, que você tem uma crise social, econômica, ambiental, que não são distintas, não estão separadas. Essa crise sanitária da pandemia reflete um pouco isso, essa integração. E eu tenho utilizado muito as palavras do Papa Francisco, que reconhece, inclusive, as mudanças climáticas como algo emergente e necessário que a humanidade se alinhe e se adapte às novas, a uma nova forma de conviver em harmonia em sociedade e com a natureza. Eu escrevi um livro, esse livro chama Histórias que Vivi na História. E nesse livro eu conto que eu comecei minha vida, minha militância política e social, como militante de esquerda, 58 anos atrás, na cidade de Teófilo Otoni, eu vivia. Você é de Teófilo Otoni, não é isso? Teófilo Otoni. Através do Concílio Vaticano II, naquela época era o Papa João XXIII. E uma igreja que nasceu com os pobres, nasceu com pessoas oprimidas, se protegia nas catacumbas para professar sua fé, né? Na história do nascimento do cristianismo, o Cristo ele se volta para os pobres. Mas depois, a partir do século IV, século V, a igreja virou uma religião de poder e passou a servir a podres poderes, inclusive. Servir a opressores. E aí, em 1962, o Papa João XXIII, né, entrou ainda para a história pelo Concílio Vaticano II. A igreja fez uma opção preferencial pelos pobres. Ali começou uma mudança importante na humanidade. A Igreja Católica é a maior igreja do planeta. Ela se volta para os pobres. A igreja não era exclusiva, não. Até então tinha a opção exclusiva pelos ricos e poderosos e faz a opção preferencial pelos pobres. Ou seja, todos os seres humanos são alcançados, mas tem uma clara preferência pelos mais pobres, que essa era a vocação. E agora João XXIII escreveu Paz na Terra, né? Uma carta encíclica também. Paz in Terra. E agora o Francisco, ele faz um gesto na mesma direção, quando ele fala na casa comum, né? Que casa comum, que a Terra é a casa comum de todos os seres vivos e todos os seres humanos. E ela deve ser, quando a gente fala casa comum, pensa na sua casa, na minha casa. Pensa o que foi na sua vida, a sua casa. Né? O que significou para você, ela que te fez.
e a terra é nossa casa comum, a gente deve tratar como tal. E ele fez um encontro, foi muita gente do Brasil, para discutir a economia de Francisco. É um novo modo de economia, que envolve o direito da terra, o direito dos seres humanos, dos seres vivos e dos seres humanos. Ele faz essa fusão, né, chamada na casa comum. Laudato Si é um grande momento disso. E a economia de Francisco é também uma economia que não é baseada na exploração das pessoas, na apropriação dos bens naturais em benefício de uma pequena minoria, criando desigualdades terríveis e um processo destrutivo em relação à terra, de esgotamento dos recursos, como se fosse eternos, né? Ele fala que não. E ele pede para refletir sobre uma nova economia, uma economia que preserve a terra, os que virão depois de nós, para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, para os filhos dos filhos de seus filhos, excessivamente. Ou seja, que seja pensar que nós não temos o direito de esgotar todos os recursos da terra e inviabilizar a vida humana depois de nós, como se nós fôssemos destruidores da casa. E as novas gerações são bem comuns também e precisam, né, receber a terra que nós estamos utilizando agora para viver. E é importante essa palavra do Francisco, do bem comum, da casa comum, e também falar de ecologia. Porque às vezes a gente fica muito no campo ambiental, né, o ambientalismo, mas é importante dizer de ecologia. Ele até traz a ecologia do cotidiano, para a gente poder olhar mais, ter mais empatia na sociedade e não cultivar esse individualismo que o sistema produz, né? Quebrando relações sociais, quebrando famílias. E esse novo modo de fazer vem muito também do São Francisco de Assis, né? Que tinha opção pelos pobres, e um daqueles que colocou a horta dentro das escolas. E isso a gente defende muito também, que as escolas possam também se reinventar nessa ecologia, né? E na agricultura urbana, nessa agroecologia, que a gente tem meios para superar toda essa lógica irracional, não lógica do capitalismo, de achar que tudo é infinito e pode ser explorado, e não é verdade. A gente vê as consequências na pele agora. E sobre essa crise ainda, trazendo para o município, como você vê essa crise dentro dos municípios? As pessoas às vezes dizem, a crise está no desmatamento da Amazônia. Como é que Belo Horizonte teve coisas terríveis nos últimos tempos, de inundação? Como que você vê essa catástrofe, essa crise conjunta da desigualdade? Pois eu acho que é o cuidado com as águas, por exemplo. O governador de Minas, que é um empresário que acha que tocar o governo é como tocar um posto de gasolina ou uma loja de eletrodoméstico. Ele ficou bilionário nesse ramo aí da coisa. Não é assim. Por exemplo, ele é louco para privatizar a Copasa, a Companhia de Saneamento do Estado, que é uma companhia que está enxuta, superavitária, tem uma função social. Agora, falar privatizar a água no século XXI é uma estupidez. É uma estupidez. Privatizar a água, ou seja, a água, que seria um bem da natureza, é essencial para a vida humana, ao ser privatizado. E não tem necessidade, não, que a empresa está super bem. A empresa está ajustada, né? No caso de Belo Horizonte, por exemplo, eu fui do governo do Pimentel, nós temos uma captação de água do Paraopeba, encontramos o governo com a crise hídrica, e agora nós estamos há 115 dias sem chuva em Belo Horizonte. Mesmo assim, não faltou uma gota d'água. A reservação de água tem 90%. São obras que deixaram a água disponível. Segundo, nós temos um fundo social aqui, que é mantido pela Prefeitura e pela Copasa. Ela destina 4% dos lucros dela para esse fundo, que permite universalizar sempre o uso da água, né? Porque a cidade cresce
E depois que nós saímos do governo, apareceram novas ocupações urbanas. Expansão urbana e ocupações urbanas. Não tem política habitacional mais depois do 2016 para cá, depois do golpe que tirou a Dilma. Então não tem mais política habitacional. E as ocupações estão se manifestando, ocupações que eles chamam de invasões. Ora, onde é que a pessoa vai morar? Você não tem política habitacional, você não tem renda, você não tem emprego formal, você não tem mais nada, né? As pessoas vão viver nos piores lugares que têm fundos de vale, sujeitos a inundações, as enchentes, ou então sujeitos a desmoronamentos, lugares bastante íngremes, né? E aí, por que privatizar a Copasa? É por ideologia. Não tem nenhum objetivo. Piora, que aí as pessoas estão submetidas à lógica do lucro. E o acesso à água, só quem pode pagar o que a empresa que visa lucro quer. Por isso, certas coisas não podem estar submetidas ao lucro. O mercado existe, tem que ser regulado, ninguém vive sem ele. Mas tem coisas que não podem ser do mercado. Esses bens comuns, essenciais, a gente não pode mercantilizar assim, né? Não pode mercantilizar, isso aí. E eu fiquei muito feliz de ver o PT no Senado, o Partido dos Trabalhadores no Senado, sendo o único partido votando contra a privatização da água. Fiquei muito satisfeito. Tem outra reflexão, eu conheço muito Juiz de Fora, apesar que eu fiquei preso aí 1 ano, e só conhecia Juiz de Fora pelo buraquinho da viatura, quando era transportado para participar de negócio da justiça militar. Tanto que quando eu saí da prisão, meu último ano de prisão foi quando eu saí, tinha um jornal alternativo chamado Movimento, eu fui vender assinatura em Juiz de Fora, eu queria conhecer a cidade que eu passei 1 ano preso sem conhecê-la, a não ser pelo buraquinho da viatura. E criei uma relação de amor com o Juiz de Fora impressionante. Agora, é uma cidade também que eu queria deixar essa reflexão com você também. A prefeita de Paris, essa que deu um título a Lula, cidadão honorário, quando ele estava preso injustamente, ela falou que uma cidade como Paris, que é uma cidade enorme, gigante, né, criou uma vida que tem uma desumanização estrutural. Humanizar uma cidade significa colocar as coisas mais próximas da pessoa, do ser humano, sabe? Em Belo Horizonte tem 9 regionais, Arthur, 9. É como se fosse 9 Juiz de Fora aqui dentro da cidade, são as regionais. E aí tudo vem e converge para o hipercentro. Então a pessoa tem que pegar ônibus, pegar engarrafamento gigantesco, ônibus caro, tudo buscar no centro. Uma cidade humanizada tem que ser descentralizada, tem que ter muitos centros. A pessoa não deveria andar mais que 15 minutos para ter acesso ao trabalho, ao lazer, à cultura, à saúde, à educação, né? E o próprio meio de vida, o trabalho, né? Seja geração de renda, de trabalho e renda, ou emprego, né? Com carteira assinada, quando for possível. Então, isso faz parte do bem viver, a sociedade do bem viver, que é exatamente a transição ecológica que você está falando aí. Que eu considero como a ecologia do acesso, né? A ecologia do acesso aos serviços públicos de qualidade, dando vida digna a todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm direito a ter uma creche, que possa passear com o seu filho pequeno ou o idoso, ter acesso a uma praça para o seu bem-estar de saúde mental, né? E o primeiro contato que as crianças têm com a natureza, por meio de praças bem cuidadas, acessos bem definidos, sinalizados, com acessibilidade, mobilidade. Essa é a ecologia do acesso. Olha a distância ecológica entre os pontos extremos de Juiz de Fora. Se todo mundo for obrigado a ir ao centro, atrás da prefeitura ou da Câmara, olha o deslocamento, o tempo jogado fora, o tempo morto, o tempo jogado fora das pessoas. Por isso, você tem que criar... E o que tem feito ruim para o efeito da pandemia, por exemplo, porque como está tudo concentrado no centro, isso, para a disseminação da pandemia, foi terrível. Se
se os bairros pudessem ter seu centro melhor organizados, isso poderia ter sido evitado, né? O acesso às áreas verdes, aos parques, às escolas de boa qualidade, a saúde de boa qualidade, né? E descentralizar também, nós vamos ter, Arthur, possivelmente os piores anos do século, no pós-pandemia. Nós já vimos de uma situação péssima. Depois do golpe que retirou a Dilma, piorou. Isso. Aumentou o trabalho precarizado, sem carteira assinada, né? Aumentou terrivelmente o número de desempregados. Então, para recuperar o Brasil e cada cidade, nós vamos ter que fazer uma espécie... O nome é péssimo, economia de guerra. Guerra para mostrar um esforço excepcional para que as pessoas possam ter de novo o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Todas as pessoas. Todas, estou falando da maioria não, de todas as pessoas. Então, para isso, nós vamos ter que repensar a economia. Uma economia com mais valor e menos preço. Menos preço. Uma economia com mais... Preço no supermercado está nas alturas, né? Cooperação, cooperativas, a economia popular e solidária, isso que o MST pratica em seus assentamentos, eles praticam essa economia, uma agricultura de cooperação, sem exploração de uma pessoa por outra e sem veneno, né? Exatamente. Nós estamos fazendo até o programa aqui como com o tema Combate à Desigualdade com Justiça Social. E ele é parte de uma série que a gente começou com Floresta Limpa, Água Limpa, Ar Fresco, Ar Puro, Comida Sem Veneno e o enfrentamento da desigualdade com justiça social. Então, isso resume bem a nossa luta por essa ecologia do acesso e a transição ecológica do PT. Arthur, eu fui deputado junto com seu pai em 1986, deputado estadual. Depois eu fui, na década de 90, deputado federal, junto com ele. E nós sempre conversamos muito sobre isso, sobre o humanismo, a humanização da vida e das coisas, da política, inclusive. Então, o que você está praticando é um pouco que nós fazíamos lá desde aqueles começos, primeiros cargos públicos nossos. A gente trabalhava essa ideia também que a política tem que ter uma pedagogia. A política é o bem comum. E ela foi emporcalhada por pessoas que usavam a política em benefício próprio. Construir espaço de poder em benefício próprio, para apropriar do bem comum em benefício próprio. E nós sempre dissemos que a política tem que ter sempre uma pedagogia. Tem que, ao mesmo tempo que você faz política, você ajuda a criar consciência social, ecológica, humanística, democrática, né? Então, a política tem que ser assim como você está fazendo. Então, você está seguindo as melhores tradições que levaram ao surgimento do Partido dos Trabalhadores. E antes disso, né, como eu falei, os militantes da Igreja Católica, né, que eram as comunidades eclesiais de base, né? A gente valorizava muito isso. Depois, o PT veio nessa esteira, quer dizer, foi a confluência das comunidades eclesiais de base, o sindicalismo que lutava pelo direito do povo, trabalho decente. O que é trabalho decente? Que não envolve exploração, que não envolve nenhuma forma de trabalho escravo, nem trabalho infantil. E o trabalho cercado de garantias, a saúde, a pessoa, né, que o trabalho não seja uma pena, não seja um castigo, e sim um meio de conviver com a natureza, tirando dali o seu sustento. Eu queria tocar num assunto que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela já foi administrada pelo PT algumas vezes, se eu não estou enganado, com Patrus Ananias e o Fernando Pimentel. E o Célio de Castro também. E o Célio de Castro, tá certo. E a aprovação final dos mandatos deles foram sempre muito altos, acima de 80%, se eu não estou enganado.
E, contraposição, Juiz de Fora ainda não teve essa oportunidade, não se deu essa chance, embora aqui sempre teve muito voto no Partido dos Trabalhadores, Lula sempre ganhou aqui. Na última eleição, a Dilma venceu aqui no Senado, embora, né, para presidente a maioria tenha sido nesse desgoverno Bolsonaro, no Zema, mas que faz um voto muito misto, né, sem muita consciência assim, de classe e ecológica. E é importante a sua palavra aqui para mostrar para as pessoas que, né, o PT já governou cidades como Metrópolis, como Belo Horizonte, São Paulo, e fez boas administrações. E que Juiz de Fora pode se permitir a ter, né, Margarida Salomão, a deputada federal mais votada da cidade, que tem uma performance muito boa, é muito inteligente, muito capaz, né? E a gente queria ver que a população se identificando como uma defensora das suas causas, né, do trabalho, da geração de emprego e renda, porque dos concorrentes dela temos candidaturas muito sem assim, essa identidade. Você tem uma delegada, né, servidora pública de direita, uma coisa que não cabe, né, entender muito isso, e você tem também um construtor de alta atividade aqui na cidade, dentro de um partido que se diz socialista brasileiro. Então, acho que uma candidatura genuinamente da classe trabalhadora, sem ser um partido de aluguel, patronal, não, é do povo trabalhador. E queria ouvir a sua palavra para Juiz de Fora se permitir e se engajar na eleição de Margarida Salomão. Olha, eu fiz a filiação dela em 2002, nos sindicatos bancários. Eu era candidato a governador de Minas. Fiz uma visita a Juiz de Fora, cidade do qual eu sou filho honorário, né? Sou cidadão honorário. Fiquei muito agradecido por a Câmara ter me concedido isso. Eu fiz a filiação dela, admirava profundamente como reitora. Fiz um trabalho magistral como reitora 2 vezes na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, já assinou meus diplomas. Meus diplomas são... Então, aí a Margarida já vinha com esse saber humanístico, né, fantástico. Depois fez esses mandatos. Sempre. Agora, qual que é o nosso projeto, meu, dela? É governar para todos. A cidade é de todos, mas preferencialmente para os mais pobres. Que as pessoas que têm rendas maiores não precisam do ensino público, não é isso? Isso. O que nós temos, que nós criamos de saúde, do Sistema Único de Saúde, que está salvando a cidade. Mas ele sempre foi desprezado. É preciso uma atenção enorme para a saúde pública, recuperar à luz do ensinamento da pandemia. E a educação também mostrou a importância da inclusão digital. Todas as pessoas, não são a maioria não, todas as pessoas, todas as crianças, e nós também lutamos sempre, viu, Arthur? Eu, seu pai, Margarida, lutamos para que a educação seja do nascer até o fim da vida. As creches são fundamentais. E se não tiver creches, a criança, no seu momento mais exuberante de desenvolvimento da inteligência, que é 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, se não tiver uma creche para socializar, ele já entra na maratona da vida no último lugar. Quando chegar lá no ensino, depois tem que ter um ensino infantil de qualidade. Tem que ter escolas que as crianças possam ficar, os adolescentes, na jornada alternativa. Uma jornada para o ensino formal, outra jornada para reforço ou para outras habilidades, cultura, esporte, adquirir outros conhecimentos. Acho até que pesquisa também. Eu fui bolsista júnior, no ensino médio, e foi uma oportunidade incrível de querer ser pesquisador. Então, é isso que nós queremos para todos. Então, a cidade do bem viver é essa. Inclui exatamente todo mundo e dá oportunidade. Eu chamo, muita gente chama, a igualdade de oportunidades. Eu gosto de chamar
um ponto de partida comum a todos. Qual que é? Cada ser humano é diferente, não tem dois seres humanos iguais. Mas o ponto de partida tem que ser comum. Você tem que dar as condições dele chegar ali e poder escolher o caminho que ele quiser na vida. É o ponto de partida comum. E outros chamam de igualdade de oportunidade. Isso é importantíssimo também na cidade do bem viver. É o que nós queremos para minha Juiz de Fora, querida, ou para Belo Horizonte. Nós vamos ter Nilmário Miranda, prefeito de Belo Horizonte, e Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora. E o Arthur Valente na Câmara Municipal. Nilmário Miranda está chegando ao fim de mais um programa da Transição Ecológica. Quero agradecê-lo muito a sua presença aqui. Você é especialista em direitos humanos. Como foi importante a sua palavra aqui, seus ensinamentos, sua história para a compreensão de uma sociedade do bem viver. Como a justiça social e a ecologia andam juntas. Então quero agradecer a sua presença, a presença de todo o público aqui, que continue acompanhando o nosso canal. Tem mais transição ecológica aqui na Ecoar TV JF.